Olá, professora Fátima, aula de Química. Então, hoje nós vamos aprender sobre como dar um nome a hidrocarbonetos ramificados. Mas essa aula será para que vocês, a partir da cadeia, deem um nome. Então, nós temos algumas regras a serem seguidas. Primeira regra: determinar a cadeia principal. Quem é essa cadeia principal? Aquela que apresenta o maior número de átomos de carbono. Isso quando eu estiver falando de uma cadeia saturada, que é uma cadeia que só tem ligação simples entre os átomos de carbono. E aquela que apresentar a insaturação quando for, por exemplo, tiver ligação dupla, ligação tripla ou duas duplas. Segunda regra: havendo duas cadeias com número máximo de carbonos, escolher como cadeia principal aquela que tiver o maior número de ramificações. Então, deu empate, eu vou ver qual das duas tem maior número de ramificações. Terceiro, numerar a cadeia principal. Quando ela for saturada, eu tenho que deixar os radicais os menores números possíveis. Quando ela for insaturada, eu vou começar a numerar pela extremidade mais perto da insaturação. Lembrando que insaturação é quando eu tenho ligação dupla ou tripla ou duas duplas entre carbonos. Quarta regra: quando houver mais de um radical do mesmo tipo, seus nomes devem ser precedidos de que indicam suas quantidades. Di para 2, tri para 3, tetra para 4, e etc. Penta, por exemplo, hexa, tá? Quando houver radicais diferentes, seus nomes devem ser escritos em ordem alfabética. Desconsiderar para o efeito da ordem alfabética os prefixos di, tri, sec e terc. Esses não entram na ordem alfabética. Por exemplo, sec-butil. A gente vai olhar o butil, porque o sec é só um prefixo para indicar a posição da valência livre. Sexto, dar o nome na cadeia principal. Como se dá um nome numa cadeia principal? O prefixo, que indica a quantidade de carbonos, o infixo, que indica o tipo de ligação que nós temos entre os carbonos, e o sufixo, que indica a função orgânica, que no caso agora é O, porque nós estamos falando em hidrocarbonetos. Então vamos para os exemplos. No primeiro exemplo que eu coloquei aqui, eu coloquei uma das cadeias mais simples que nós temos. O que é uma cadeia principal? Uma cadeia principal é aquela, como eu já disse, vai ter o maior número de átomos de carbono e eu preciso contar sem quebrar a cadeia. Igual quando a gente brincava de achar labirinto, colocava o coelhinho de um lado, a toquinha do outro e tinha que passar pelo labirinto até chegar, sem pular parede, sem nada. Então vamos lá. Então, nós temos aqui uma cadeia simples, a mais simples que eu pude achar. Então, vamos lá. Cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5. Professora, por que eu não posso pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6? Porque tem a quebra, não se liga. E cadeia principal tem que se ligar. Um carbono tem que estar ligado ao outro. Então, vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tanto faz eu pegar reto ou a torta, dá a mesma quantidade de carbonos, mas só sobra um radical. Então, eu vou pegar a minha reta. Isso que sobrou é radical. Como é o nome desse radical? Metil. Por quê? Met porque é um carbono, il porque é um radical. Agora, eu vou numerar minha cadeia. Numerar, o radical está mais perto da ponta da direita ou da ponta da esquerda? Da direita. Então, eu vou começar a numerar da direita para a esquerda. Agora, eu vou dar o nome. Só tem um radical, vou colocar a posição que ele está. Ele está no carbono 2 e o nome dele é metil, porque só tem ele. Agora, eu vou dar o nome na cadeia principal. Na cadeia principal, nós vimos que tem 5 carbonos. Prefixo pente, ligação simples an, porque só tem ligação simples, e O porque é um hidrocarboneto. Essa cadeia, ela é um alcano hidrocarboneto de cadeia aberta com ligação simples. Aí nós podemos achar a fórmula molecular usando a fórmula geral, ou contando carbono por carbono, hidrogênio por hidrogênio.
Então, vamos contar pela fórmula geral. Eu tinha 5, mais um daqui 6, porque quando eu faço a fórmula molecular, eu tenho que contar todos os carbonos e hidrogênios. 2 vezes 6, 12, mais 2, 14. No nosso segundo exemplo, primeira coisa, lembrando, cadeia principal. Então, cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre eu conto a reta primeiro, porque eu acho mais fácil. Depois a gente vai contando os outros tipos. Vamos ver uma outra. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, então a reta tá ganhando porque tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu empate. Então, quem eu vou escolher? Lembra que eu disse que quando der empate, eu vou escolher a que deixa maior radicais. Então, ó, eu cobri a reta. Tem 6 carbonos. O que sobrou? 2 radicais. Se eu pegar essa tortinha aqui, ó, se eu pegar essa cadeia torta, tá aqui. Quantos radicais sobra? Só sobra esse, que seria um isopropil. Então, eu não posso pegar a torta, porque sempre que der empate, eu pego a que deixa o maior número de átomos de carbono. Então, eu vou pegar a reta. Agora, eu vou numerar. Como só tem ligação simples, quem manda é o radical. Eu tenho um radical aqui, que ele é chamado de metil, porque só tem um carbono. E eu tenho outro radical aqui, que é chamado de etil, porque tem 2 carbonos. Aí, eu vou ver. O metil, que é o primeiro radical independente, ele está mais perto dessa extremidade, da esquerda. Então, eu vou começar a numerar da esquerda para a direita. Agora, eu vou dar um nome. Para eu dar um nome, eu preciso olhar sempre a ordem alfabética dos radicais. Metil e etil. Quem vem primeiro? O etil. Então, ele está no carbono 3, tem um etil. No carbono 2 tem um metil. E agora eu vou para a cadeia principal. 6 carbonos X, ligação simples an, terminação O. Essa cadeia também é um alcano. Cadeia aberta com ligação simples e é um hidrocarboneto. Quantos carbonos eu tenho? 6, 7, 8, 9. 2 vezes 9, 18, mais 2, 20. Terceiro exemplo. Primeiro, essa cadeia tem ligação dupla. Então, obrigatoriamente, a ligação dupla tem que estar dentro da cadeia principal. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que se eu pegar essa, sobrou quantos radicais? 1, 2, 3, 4. Se eu pegar essa, sobra 1, 2, 3. Então, eu não posso pegar a torta, eu tenho que pegar essa daqui. O que sobrou é radical. Esse é um metil, que só tem um carbono. Esse é um metil, porque só tem um carbono. Esse é um etil, porque tem 2 carbonos. E esse é um isopropil. Tem 3 carbonos e a valência livre dele está nesse carbono que está ligado aos outros 2. Lembra que o propil teria que estar na extremidade. Agora eu vou dar um nome. Quem vai vir primeiro? O etil. Só que eu ainda não numerei minha cadeia. Por onde eu começo? Lembrando que quando tem ligação dupla ou tripla, obrigatoriamente, pela dupla ou pela tripla, tem que ficar no carbono menor, no número menor, tá? Quando só tem ligação simples, quem manda é o radical. Quando tem dupla, tripla ou 2 duplas, quem manda é a insaturação. Então, eu tenho no carbono 4 um etil. Aí eu tenho um isopropil, que vem antes do M. Então, em qual posição que ele está? 3 isopropil. Agora eu tenho 2 metil. Então, eu vou colocar, um está no carbono 4 e o outro está no carbono 5. Dimetil. Por que di? Porque são 2 metil. Em qual posição? No 4 e no 5. Vamos lá agora para a cadeia principal. X de 6 carbonos. 1, que é a posição da dupla, está entre 1 e o 2, eu coloco sempre o menor número. Em, porque é dupla, e O, porque é um hidrocarboneto. Isso é um alceno, hidrocarboneto de cadeia aberta com ligação dupla, com uma dupla.
Eu tenho quantos carbonos aqui? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O dobro de 13, 26. Vamos para um outro exemplo, quarto exemplo. Então, aqui, a cadeia principal obrigatoriamente tem que ser a reta, porque ela tem duas ligações duplas. Aqui eu tenho um alcadieno, hidrocarboneto de cadeia aberta com duas duplas. Esse é um metil, porque só tem um carbono. Metil, porque só tem um carbono. Metil, porque só tem um carbono. Vou numerar. Ah, mas essa aqui também tá na ponta e essa tá na ponta. Por onde eu começo? Quando der empate, aí eu vou olhar radical. Se eu contar daqui para cá, 1, 2. Já no segundo carbono eu tenho um radical. Se eu contar daqui para cá, 1, 2, 3. Então, além da dupla, eu ainda tenho que olhar o radical. Então, eu vou ter que numerar da esquerda para a direita. Aqui eu tenho 3 radicais diferentes. Então, primeiro eu vou pôr a posição. 2. Só que no carbono 3 eu tenho 2 radicais iguais. Então, eu vou colocar 3, 3. Por que eu tenho que colocar duas vezes o número 3? Porque eu tenho um radical metil no carbono de cima e um radical metil no carbono de baixo, no mesmo carbono. Então, aqui, como são 3 iguais, trimetil. 5 carbonos, penta. Por que eu pus penta, professora? Porque tem duas duplas, então aí a gente acrescenta o A. Aí vamos lá, uma dupla tá no 1, entre o 1 e o 2 eu coloco 1, e a outra tá entre o 4 e o 5, então eu vou colocar 4. Dien, porque é duas duplas, ou porque é um hidrocarboneto. Nos alcadienos, a fórmula geral é CnH2n menos 2. Então, vamos contar os carbonos. 5, 6, 7, 8. O dobro de 8, 16. Menos 2, 14. Outros exemplos. Nesse aqui de cima, eu tenho uma cadeia fechada. Quando eu tenho uma cadeia fechada, eu começo a numerar quando são radicais diferentes em ordem alfabética. Esse é um metil e esse é um etil. Então, eu vou começar de cima, de baixo para cima. Aí eu tenho que percorrer deixando os menores números. Então, como que vai ficar o nome? 1, etil. 2, metil. Ciclo, porque toda cadeia fechada eu coloco a palavra ciclo. 4 carbonos, but. Ligação simples an, terminação o. Então, 1 etil, 2 metil, ciclo butano. Essa cadeia é um ciclano ou ciclo alcano. Fórmula geral, o dobro. Então, vamos lá. 4, 5, 6, 7. O dobro de 7, 14. Professora, essa cadeia é igual a essa? Quase. Aqui, ó, eu posso representar só por tracinhos também. Esse é um metil. Esse é um metil e esse é um etil, ó. 1, 2 carbonos. Então, o que acontece aqui? A professora começa a ordem alfabética. Nesse caso, não. Porque nesse carbono eu tenho 2 radicais. Então, eu sou obrigada a deixar numerado daqui para cá. Porque sempre eu tenho que deixar nos menores números possíveis. Então, aqui fica como? 2 etil, na hora de dar um nome, sim, ordem alfabética. 1,1 dimetil, ciclo, butano. Lembrando que isso é um ciclano, hidrocarboneto de cadeia aberta com ligação simples. 4, 5, 6, 7, 8. O dobro de 8, 16. Aqui nós temos um anel benzênico. No anel benzênico, nós começamos sempre a numerar nos menores números possíveis. Claro, radical. Essa cadeia aqui se chama benzeno. Então, nós temos aqui, se eu começar daqui, eu tenho que descer, certo? Se eu começar por aqui, eu tenho que subir. Então, eu posso ir no sentido horário ou anti-horário, mas sempre deixando nos menores números possíveis. Como eles são iguais, fica 1,2. 1,2 o quê? Dimetil, porque é o nome do radical, di, porque são 2, e a cadeia principal, benzeno. Esse daqui é um hidrocarboneto aromático. Não existe fórmula geral para os hidrocarbonetos aromáticos. Então, como que a gente faz para contar? Ó, a gente tem que lembrar que no anel aromático sempre são 6 carbonos,
6, 7, 8. Hidrogênios. Se eu tivesse só o anel benzênico, em cada carbono eu teria um hidrogênio. Mas como eu coloquei os radicais, significa que no lugar desse hidrogênio entrou o radical. Então, aqui não existe mais hidrogênio com o carbono. Então, vai existir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. Porque o anel benzênico, eles são 3 ligações duplas e 3 ligações simples intercaladas. Lembrando que um anel benzênico, ele pode vir representado com a bolinha, ou eu também posso representar com as 3 duplas intercaladas, certo? Aqui é uma observação dos anéis benzênicos, que eles também podem receber outra nomenclatura. Por exemplo, se tiver alguém na posição 1 e 2, costuma-se ser chamado de orto. Posição 1 e 3, meta. Posição 1 e 4, para. Então aqui, esse daqui, como está na posição 1 e 2, como eu poderia dar o nome? Orto, que é posição 2, metil, benzeno. Professora, por que eu não coloco dimetil? Porque o orto está indicando que alguém está no 1 e alguém está no 2. Então, como os radicais são iguais, a gente coloca desta maneira, certo? Até a próxima aula.